vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou, e o sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar, por isso essa força estranha no ar. Por isso Nossa, essa música tem uma potência, não tem? Ainda mais assim, cantada pela professora Amanda. Potência? Eu acho que essa música traz uma energia muito grande pra gente num curto intervalo de tempo. Não, para tudo. Repete isso daí que você falou. Uma menina, que incrível! É justamente essa a definição de potência em física, uai. P igual a variação de energia dividido pelo intervalo de tempo em que houve essa variação. Ou seja, é exatamente isso que você falou. Quanto maior a energia transferida por algo e quanto menor o tempo dessa transferência, maior é a potência fornecida por esse algo. Caramba, por que não era uma prova pra acertar assim tão fácil? Ok, mas essa fórmula é mais geral. Serve para qualquer tipo de potência que a gente for estudar em física. Mas a potência específica que a gente vai estudar hoje pode ser calculada por outra fórmula também, ou outras. Vamos ver se você também adivinha essa outra? Mas como? Eu nem sei que potência que a gente vai estudar hoje. Melhor ainda, me diz aí o que vier na sua cabeça sobre o que você acha que significa ter potência. O que significa para você, por exemplo, alguém ter uma potência de vida? Bom, eu sou geminiana, então potência de vida pra mim tem muito a ver com poder me movimentar livremente. Mas eu acho que também tem a ver com o nosso potencial, quando ele tá muito alto, que ninguém consegue resistir. Mas pensando nesses tempos de quarentena, que a gente tá meio limitado, tá meio perigoso de sair, então a gente não tá podendo se movimentar, potência pode ter a ver com resistir, né? Tô chocada. Mas eu ainda acho que tem mais a ver com movimento do que com a resistência. Caramba! É tudo isso mesmo que você falou! Mas agora vamos ver por que é que a potência elétrica pode ser calculada de todas essas formas? Bora? Desde a aula passada, para quem acompanhou direitinho, já conseguimos pegar as especificações de um aparelho elétrico e identificar quando é que estão falando de tensão elétrica pela presença da unidade de medida volts, de corrente elétrica pela presença da unidade de medida ampere e de resistência elétrica pela presença da unidade de medida ohm, ok? Mas ainda precisamos estudar duas grandezas muito importantes para o conteúdo de eletrodinâmica, que é a potência elétrica e a nossa famosa energia elétrica. Por exemplo, o que é esse W que aparece sempre tão destacado na embalagem das lâmpadas? É a unidade de medida da grandeza que justamente chamamos de potência elétrica, que significa variação da energia em função do tempo. Se estivermos falando de energia elétrica, potência P é igual a variação da energia elétrica dividido por intervalo de tempo, beleza? Como as unidades de medida oficiais são o joule para energia e o segundo para o tempo, concluímos que o watt, que é a unidade de medida oficial para medir potência elétrica, equivale justamente a joule por segundo. Um exemplo para vocês entenderem melhor o que significa. Se falarmos que um ferro de passar roupa possui potência de 1000 watts, significa que a cada segundo ele transforma 1000 joules de energia elétrica em energia térmica, tá? Em calor. 1000 joules de energia transformados de energia elétrica para térmica em 1 segundo dá 1000 watts de potência, beleza? Mas como já foi mencionado na abertura deste vídeo, existem outras equações para cálculo da potência elétrica. Aliás, se tem uma grandeza física que é VIP nessa história de ter várias fórmulas para calculá-la, é a potência elétrica. Essa fórmula aí que acabamos de ver é mais geral, serve para qualquer tipo de energia que estivermos variando, não precisa necessariamente ser a elétrica. Agora, as equações que vamos ver agora só permitem o cálculo da potência elétrica. Até porque, como vocês verão, essas equações relacionam a potência aos elementos do circuito elétrico que a gente viu na aula passada, tensão, corrente e resistência. Bom, mas comecemos do começo, né? Quem assistiu à aula 2 sobre campo e potencial elétrico deve se lembrar da definição de potencial elétrico. O potencial elétrico num dado ponto A
é igual à energia acumulada ali por uma carga elétrica que colocarmos ali. Se a carga Q está dividindo, ela passa para o outro lado multiplicando. E temos também que a energia elétrica ali no ponto A vai ser igual ao potencial elétrico no ponto A vezes a carga, certo? Mas observe que se eu soltar esta carga e ela se mover de A até B, ela vai ter uma variação de energia nesse movimento, certo? E então, eu vou ter uma determinada potência equivalente. Potência, então, vai ser igual à variação da energia dividido pelo intervalo de tempo, que vai ser igual a... Quanto que é a energia em A? Não é potencial em A vezes Q? E a energia em B? Não é potencial em B vezes Q? Tudo isso dividido por intervalo de tempo. Colocando Q em evidência, o que a gente tem? Q vezes potencial em A menos potencial em B, dividido pelo intervalo de tempo. Ora, mas potencial em A menos potencial em B é uma grandeza que a gente já conhece. É a diferença de potencial entre dois pontos, não é? Da mesma forma, a carga Q dividida pelo tempo também é uma grandeza que a gente já conhece, que é corrente elétrica. Portanto, Q dividido pelo tempo, corrente elétrica, potencial em A menos potencial em B, diferença de potencial, ou tensão elétrica, que a gente pode também escrever como potência é igual a V vezes I. Portanto, a gente tem aqui a nossa primeira equação mais específica para a potência elétrica, e é a equação que a gente também mais usa para calcular a potência elétrica. P é igual a V vezes I. Ou, se você preferir, você pode usar também V vezes I é igual a P, para te ajudar a lembrar daquele mnemônico VIP. Bora fixar essa equação com um exercício? Um rapaz, enquanto tomava seu banho quente, notou na plaquinha do chuveiro elétrico as seguintes especificações: 220 volts, quando é o V, e 3.960 watts, quando é o W, beleza? Qual a finalidade dos dizeres da plaquinha? Bom, gente, o que a unidade de volts representa? Tensão elétrica, né? Então, 220 volts, tensão elétrica nos terminais do chuveiro, beleza? E 3.960 watts, 3.960 watts, significa a potência elétrica desse chuveiro. Ou seja, quantos joules de energia elétrica a resistência desse chuveiro transforma em calor a cada segundo. 3.960 joules é transformado em calor a cada segundo. Letra B. Qual é a intensidade da corrente elétrica I que atravessou a resistência do chuveiro enquanto ele esteve ligado? Ora, gente, a gente acabou de ver a fórmula VIP, ou P igual a V vezes I. Dessa equação, a gente tem então que corrente é igual a potência. O V estava multiplicando a corrente, passa para o outro lado o quê? Dividindo o P. Então, para calcular a corrente elétrica que atravessou a resistência do chuveiro, enquanto ele estava entre terminais de 220 volts, tensão, e ele tinha uma potência de 3.960 watts, potência, a gente tem que fazer a corrente ficar em função de P e de V, né? Potência é 3.960 e tensão é 220. 3.960 dividido por 220, a gente vai ter uma corrente de 18 amperes. Certinho, já aprendemos um primeiro exemplo de como usar a equação VIP, ou P igual a V vezes I. Essa equação principal pode ser utilizada para o cálculo da potência elétrica em qualquer situação, mas existe uma situação mais específica ainda, em que além dessa equação podemos usar mais duas, que é quando estamos medindo a potência, por exemplo, de um aparelho do tipo resistor, em que a variação da energia se dá justamente na resistência do aparelho, fazendo com que ele transforme energia elétrica em térmica, como nós veremos mais adiante, quando estudarmos os tipos de aparelhos. Mas olha que fácil que é encontrar as duas outras equações para este caso mais específico. Basta juntar esta equação principal de potência elétrica, P é igual a V vezes I, com a lei de Ohm, V é igual a R vezes I, que vimos na aula anterior. Ou seja, basta juntar VIP com você ri. Vamos lá? Bom, usando potência igual a tensão vezes corrente, a nossa fórmula VIP, né? Substituindo o termo tensão pelo que ele vale na lei de Ohm. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Resistência vezes corrente, ok? Só que o V ainda estava multiplicado por I vezes I. Vai ficar R vezes I, RI ao quadrado, não é mesmo? Então vamos escrever aqui. P, certo? É igual a R vezes I ao quadrado. Pronto, já achamos uma. Agora, para achar a outra, a gente vai precisar substituir a corrente elétrica. Tá vendo que eu pintei ela aqui de preto? Então, primeiro a gente substituiu a tensão elétrica pelo que ela vale, e depois a gente vai substituir a corrente elétrica pelo que ela vale. Da lei de Ohm, a gente pode tirar que a corrente é igual a quanto, galera? Resistência estava multiplicando a corrente, passa para o outro lado dividindo a tensão elétrica. Então, agora eu já sei quanto que é a corrente elétrica em função da tensão e da resistência. Basta substituir aqui, beleza? Potência, então, é igual a V vezes I, é igual a V, o V continua,
vezes, substituindo o I pelo que ele vale, da lei de Ohm, vezes V sobre R, que é o que o I vale, ok? Portanto, o que a gente tem? Que a potência, P, é igual, então, a V vezes V. Quanto que dá? V ao quadrado, dividido por R. Então, nós encontramos aí as duas equações possíveis para a potência nos aparelhos resistores, beleza? Pronto, agora sim nós já temos todas as fórmulas de potência. Uma mais geral para qualquer variação de energia, não só para variação de energia elétrica, né? Outra específica para a potência elétrica, mas que vale para todas as situações, e outras duas que valem somente para os aparelhos resistores. Ah, professora, mas quando eu uso uma e quando eu uso a outra, vai depender dos dados que o problema te fornecer. O que não significa que tanto faz, tá? Que você pode usar qualquer uma. Ao longo dos exercícios dessa videoaula, vocês vão entender a importância de escolher a fórmula certa e como vocês fazem isso, tá bom? Exercício 2. Um aquecedor sob tensão elétrica de 220 volts dissipa uma potência elétrica de 1000 watts. Calcule sua resistência elétrica. Ora, a gente tem 4 equações para potência elétrica, mas só 2 delas sem a potência elétrica em função da resistência, beleza? Então, obviamente, a gente não vai usar nem essa equação, nem essa equação. A gente vai usar alguma dessas duas aqui, beleza? Mas como o exercício te deu a tensão elétrica e não a corrente elétrica, você vai procurar a equação que tenha os dois dados que te foram dados. Então, foi dado para você potência de 1000 e tensão de 220. Então, você vai usar esta equação aqui, beleza? Potência é igual a tensão ao quadrado dividido por resistência elétrica. No lugar da potência, você vai colocar quanto ela vale, quanto foi dado no enunciado, 1000. No lugar da tensão, você vai colocar 220, mas não se esqueça que ela está ao quadrado, beleza? Tensão ao quadrado. E no lugar do R, você continua deixando o R, porque é o que você quer descobrir, beleza? Então, agora é só resolver essa continha aqui. 1000 vezes R, vamos multiplicar cruzado, ó. 1000 vezes R é igual a 1 vezes 220 ao quadrado. 1000R é igual a 220 ao quadrado dá quanto? 48.400. Portanto, a resistência é igual a 48.400 dividido por 1000. Só a gente trazer a vírgula até aqui, né, gente? Ó, andar 3 casas com a vírgula. Mas se não conseguir fazer isso, faz na calculadora, tá bom? Resistência, então, é igual a 48,4 ohms, que é a unidade de medida de resistência, beleza? Essa é a resistência elétrica desse aquecedor. Agora, olha a letra B, gente. Percebam que a resistência elétrica é um valor fixo desse aquecedor. Porém, a potência elétrica, não. Ela vai variar se a gente variar a tensão elétrica, ok? E é o que vai acontecer aqui na letra B, olha só. A potência elétrica, P, que esse aquecedor dissiparia, ao ser ligado a uma tomada de 110 volts, ou seja, uma tomada que fornece uma tensão elétrica 2 vezes menor que a anterior. Como é que ficaria a potência? O que vocês acham que ia acontecer? O que aconteceu com o brilho da lâmpada quando a gente fez aquele experimento em que elas ficavam em série e dividia a tensão? Quando a tensão diminuía, a potência da lâmpada também diminuía. E na época eu falei pra vocês que era de 4 vezes. Vamos verificar aqui? Bom, galera, aqui nós temos duas maneiras de resolver, uma mais difícil e outra mais fácil. Por que eu vou fazer as duas? Porque se eu fizer só a mais fácil, vocês não vão acreditar que dá aquilo mesmo. Agora, se eu fizer a mais difícil, vocês vão comprovar que elas duas dão o mesmo resultado, tá bom? Então, primeiro, a mais difícil. E quando eu digo mais difícil, é usando a equação, tranquilamente, que você já aprendeu nessa aula. Mas essa equação, como tem quadrado, como tem divisão, acaba que você talvez precise de calculadora, né? E por isso só mais difícil, né? Não tem muito segredo, não. Então é o seguinte, você quer descobrir a potência elétrica que o aquecedor dissiparia ao ser ligado numa tensão de 110 volts. Então agora você vai usar essa fórmula de novo, só que com um valor distinto para a tensão. Então, em vez de 220, aqui no lugar da tensão você vai colocar 110. Não esqueçam de levar ao quadrado, porque a fórmula é ao quadrado. E aqui no lugar do R, você coloca o R que você calculou. É a resistência do aquecedor, não vai mudar. Você só está ligando o aquecedor numa tensão, numa tomada de tensão diferente. 110 ao quadrado, galera, aí, help aqui da calculadora, vai dar 12.100. Isso dividido por 48,4. 12.100 dividido por 48,4 vai dar exatamente 250 watts. Esse é o resultado da sua conta. A nova potência que esse aquecedor dissiparia é de 250 watts. Agora vamos ver do jeito mais simples de fazer, só que você vai precisar entender de proporcionalidade, que é uma coisa que eu já venho explicando desde a outra aula. O que que aumenta com o que diminui com o que, e é importantíssimo vocês aprenderem isso em física, facilita muito a vida. Então vamos supor que esse exercício caiu no Enem, você não tem calculadora, vai demorar para fazer esse cálculo. O que você faria? Faz dessa outra forma aqui. Coloca a equação aqui de novo. P é igual a V ao quadrado, dividido por resistência. E agora vamos analisar aqui comigo. A resistência é mantida constante, certo? Vou escrever aqui, então, que essa resistência é constante. Se eu tenho 3 variáveis e uma delas é constante, eu posso saber como é que varia as outras duas, uma em função da outra, tá? Então, se a tensão elétrica está no numerador dessa fração, quer dizer que ela é diretamente proporcional à potência, tá?
não a tensão, mas a tensão ao quadrado, esse termo todo aqui, é diretamente proporcional à potência. O que quer dizer que se esse termo todo aumentar 2 vezes, a potência aumenta 2 vezes. Mas acontece que olha o seguinte, não foi esse termo todo que diminuiu 2 vezes, foi só a tensão, só o V que diminuiu 2 vezes. Ora, se a tensão diminuiu 2 vezes e ela estava ao quadrado, o que acontece com a potência? A diminuição de 2 vezes ainda vai estar elevada ao quadrado. Então, na verdade, a diminuição foi de 4 vezes, beleza? Então, a cada vez que a tensão é dividida por 2, como 2 elevado ao quadrado é igual a 4, a potência, na verdade, ela fica dividida por 4. Tá bom? Então, vamos lá, ver o que a gente tinha aqui. A gente tinha aqui, na primeira condição, vou chamar de V1, a tensão elétrica inicial era de 220 volts, beleza? E a tensão elétrica na condição 2 passou para 110, certo? A tensão elétrica passou a ser 110 volts. E a potência elétrica na primeira condição era 1000 watts. E a potência elétrica nessa segunda condição é o que eu quero saber, tá bom? Vou deixar aqui em branco. Galera, presta atenção aqui. Se a tensão diminuiu 2 vezes, o termo tensão ao quadrado diminuiu 4 vezes, né? Se esse termo tensão ao quadrado diminuiu 4 vezes, o que aconteceu com a potência? Diminuiu 4 vezes, beleza? Quanto que é 1000 dividido por 4, galera? 200, escrevi com preto aqui. 250, certo? Ah, professora, sempre assim? Sempre vai dar no mesmo fazer por esse jeito, por esse jeito? Sim, galera. E esse jeito é mais fácil para quando você está sem calculadora. O que acontecer com a tensão, se ela for multiplicada por 3, por exemplo, como ela está ao quadrado, a sua potência vai ficar multiplicada por 3 ao quadrado, por exemplo. Então, a sua potência vai ficar 9 vezes maior. Então, o que acontecer com a tensão, você eleva ao quadrado para saber o que vai acontecer com a potência. E olha só que interessante, não foi exatamente o que eu falei para vocês na aula passada, quando a gente estava fazendo o experimento das lâmpadas terem menor brilho por elas estarem em série? Quantas lâmpadas eram? Não eram 2? Então, a tensão elétrica ficou dividida entre elas duas, ficou 2 vezes menor do que se elas estivessem sozinhas. Tensão 2 vezes menor, a potência, o brilho delas ficou quantas vezes menor? 4 vezes menor. Por isso que eu falei pra vocês daquela vez que essa potência não diminui qualquer coisa. Vocês viram como que ficou fraquinho o brilho delas, né? É porque essa diminuição foi de 4 vezes em relação a quando a lâmpada estava sozinha, tá bom? Então é isso. Agora vejamos o conceito da famosa energia elétrica. A energia elétrica pode ser deduzida da primeira equação que vimos hoje. Se o intervalo de tempo que estava dividindo a energia passar para o outro lado da igualdade, multiplicando a potência, temos que a energia elétrica é igual a potência P vezes o intervalo de tempo. Embora seja a mesma equação que já vimos, colocada assim desse jeito, olha como deixa evidente uma coisa muito importante, que não basta o aparelho ser potente para consumir energia. O consumo da eletricidade depende também do tempo em que o aparelho fica ligado. Por exemplo, o que vocês acham que consome mais energia? Um chuveiro de potência 3 kW, ou seja, 3.000 watts, ligado durante 20 minutos, ou uma geladeira de potência 10 vezes menor, mas ligada durante 10 horas. Apesar da potência da geladeira ser 10 vezes menor, o tempo de uso da geladeira ser muito mais do que 10 vezes maior do que o tempo de uso do chuveiro, faz com que ela consuma mais energia, neste exemplo que eu acabei de dar. Outra coisa importante é que, embora vocês tenham visto ao longo de toda a vida escolar de vocês e até no começo desta aula, que energia é sempre medida em joule, aqui nós vamos trabalhar quase que exclusivamente com a unidade de energia quilowatt-hora. Unidade preferida do Enem, talvez por coincidir com a que encontramos em nossas contas de luz. Mas vejam qual é a regra, para vocês entenderem direitinho. Se a potência for dada em watt e o tempo em segundos, aí você vai ter energia elétrica sendo dada por watt vezes segundo, que vai ser o joule, beleza? Agora, se a potência for dada em quilowatt e o tempo for dado em hora, você vai ter energia sendo dada em quilowatt-hora. Ai, professora, mas quanto é que vale a potência de 1 kW? Ué, gente, se eu tenho 1 km, eu não tenho 1000 metros, da mesma forma, 1 kW equivale a 1000 watts, beleza? Bora nos familiarizar um pouco, então, com todas essas unidades de medida, através de um exercício que, inclusive, já caiu no Enem. Dei uma pequena modificada nele, mas a essência tá a mesma, bora? Exercício 3. Supondo que o mês tem 30 dias e que o preço de 1 kWh, ou seja, da menor unidade de energia elétrica,
é de 40 centavos, o consumo de energia elétrica mensal dessa casa, qual casa? Aquela cujo consumo diário, ó, grifei até o diário, está representado por essa tabela. Então, o consumo de energia elétrica mensal dessa casa é... Bom, gente, primeira coisa é a gente descobrir qual é o consumo total diário dessa casa. Vamos interpretar essa tabela. Cada um desses aparelhos tem uma determinada potência, que está sendo dada aqui na tabela em unidade de quilowatt, e eles têm também um tempo de uso, que está sendo dado nessa tabela em unidades de hora. Então, por exemplo, vamos ler uma linha. O chuveiro elétrico, ele tem uma potência de 3 kW e ele é usado durante 1/3 da hora. O freezer, ele tem uma potência de 0,2 kW e ele é usado durante 10 horas a cada dia, viu, gente? Consumo diário. A geladeira tem 0,3 kW de potência e é usado durante 10 horas. E as lâmpadas, sei lá se são 5, se são 10, enfim, no total elas têm uma potência de 1 kW e são usadas durante 6 horas, tá bom? Isso tudo durante um dia. Então vamos ver qual é o consumo diário? Como que é a fórmula para cálculo da energia elétrica mesmo? Energia elétrica é igual a potência vezes tempo. Potência vezes tempo é justamente a gente multiplicar o que está nessa primeira coluna com o que está nessa segunda coluna, não é? Daí a gente descobre a energia elétrica diária de cada um desses aparelhos, beleza? Se vocês esquecessem dessa forma aqui, gente, também não tem problema. Porque você pode, ó, fazer um macetinho de olhar para a unidade de medida. Qual é a unidade de medida de energia? Quilowatt vezes hora. O que você tem aqui? Quilowatt vezes hora. É só você multiplicar essa coluna por essa, tá? 3 vezes 1/3 dá 1. 1 que? Quilowatt vezes hora. 1 kW vezes hora. 0,2. Vou até colocar o sinal de multiplicação aqui, melhor. 0,2 vezes 10 vai dar quanto de energia elétrica? 2 décimos vezes 10 dá 2, né? 2 kW vezes hora. 0,3 vezes 10 é igual a 3 kW vezes hora. E 1 vezes 6 é igual a 6 kW vezes hora. Gente, a energia elétrica diária, tá? Consumida por dia, é de um total de 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 6, 12. 12 kWh. Isso é meu consumo diário, né? Consumo diário. Mas foi o consumo diário que o exercício me pediu? Ou foi o consumo mensal, né? Então, ele pediu para considerar um mês de 30 dias. Ele te deu o valor da energia. Então, ele está querendo saber qual é o valor que você vai gastar em 30 dias nessa casa, tá bom? Então, consumo mensal vai ser igual a consumo diário, que vai dar 12 kWh por dia. Vou colocar aqui. 12 kWh por dia, vezes... Quanto que custa o quilowatt-hora? 0,40 centavos a cada quilowatt-hora. E durante quantos dias você vai consumir essa energia elétrica que custa esse preço? 30 dias, não é não? Então agora você já tem condição de fazer o seu cálculo. Mas antes de calcular essa multiplicação aqui, gente, eu quero cortar esses fatores. O que está no denominador, dia, eu vou cortar com o que está no numerador, dia. O que está no numerador, quilowatt-hora, com o que está no denominador, quilowatt-hora. O que sobrou de unidade de medida? Seu consumo mensal em reais, né? Então, aqui, o consumo mensal vai ser igual a quantos? Quantos, mandei aí? 12 vezes 0,40 vezes 30 vai dar exatamente R$144. Beleza? E acabou. Só continha, exercício de Enem, mais tranquilinho. Teria que fazer algumas continhas só, mas eram simples. Vocês vão ver que é muito tranquilo classificar os aparelhos elétricos nessas 3 categorias. Mas o que será mais importante mesmo é que por meio dessa classificação, vocês compreenderão melhor como funciona a transformação da energia em cada um desses aparelhos tão comuns em nosso dia a dia. Por exemplo, das imagens a seguir, quais vocês classificariam como geradores, se geradores são aparelhos que fornecem energia elétrica ao circuito através da transformação de um outro tipo de energia? Quais vocês acham que são geradores? Isso aí nessa imagem são a pilha e a bateria. Mas pergunta, que outro tipo de energia a pilha e a bateria transformam em energia elétrica? Lá no interior delas ocorrem reações químicas. Então elas transformam energia química em energia elétrica. Mas nos geradores das grandes usinas de energia, é a energia mecânica que é transformada em energia elétrica. Mas a gente vai estudar isso ainda numa próxima matéria do nosso curso de física desse ano, tá? Outra pergunta. Se você lê numa bateria que a potência de saída dela é de 24 watts, por exemplo, o que isso significa? Bom, significa que ela fornece ao circuito 24 joules de energia a cada 1 segundo. Por meio do quê? Das reações químicas que acontecem em seu interior, beleza?
Ah, professora, mas e se no lugar da potência de saída vier escrito a corrente e a tensão de saída? Ué, gente, nessa aula vocês já aprenderam a lidar com esse problema, hein? Se você não tem a potência, mas tem a tensão e a corrente, você pode calcular a potência de saída, não pode? VIP nelas. Afinal, tensão vezes corrente é igual a potência, V vezes I. Nesse caso aí, uma tensão de 12 volts vezes uma corrente de 2 amperes, 12 vezes 2, 24 watts de potência, beleza? Agora voltemos às nossas imagens. Quais delas representam aparelhos receptores? Se aparelhos receptores são aqueles que recebem energia elétrica e a transformam em outro tipo de energia, todos os outros que não são geradores, né, gente? Sim, mas peguemos um deles. Por exemplo, o ventilador. O ventilador transforma a energia elétrica que ele recebe em qual outro tipo de energia? Na energia mecânica, não é? Na energia do movimento das suas hélices. A mesma coisa o liquidificador, que também transforma a energia elétrica que recebe em energia mecânica, tá? Portanto, se você ler nas características técnicas de uma marca de ventilador que um determinado modelo tem 130 watts de consumo, significa que a cada segundo esse modelo consome 130 joules de energia elétrica para movimentar as suas hélices. Agora, e se eu pego esses dois outros aparelhos aqui, o ferro de passar e o chuveiro elétrico? Eles também transformam a energia elétrica que eles recebem em energia mecânica? Não. Quando eles recebem energia elétrica, eles transformam ela em calor, em energia térmica, através de suas resistências elétricas. Por isso, recebem até um nome especial, uma subcategoria dentro dessa categoria maior de aparelhos receptores. Eles são chamados aparelhos resistores. Todos aqueles que, como chuveiro ou ferro, também dissipam a energia elétrica que chega a eles, transformando ela em calor. Portanto, se você ler na especificação de um chuveiro que a potência dele é 3.200 watts, isso significa que, a cada segundo, ele dissipa 3.200 joule de energia elétrica na forma de calor. A essa transformação da energia elétrica em térmica através dos resistores, dá-se também um nome especial. É o fenômeno conhecido como efeito Joule. Já que recebe um nome especial, vamos abordar esse fenômeno no nosso plantão de curiosidades? Bora! Vai! Efeito Joule. Dissipação de energia elétrica na forma de energia térmica, calor, quando um resistor é percorrido por uma corrente elétrica. E qual a explicação microscópica desse fenômeno? O que é que acontece lá dentro do fio? É que quando os elétrons que compõem a corrente elétrica colidem com os átomos dos resistores, parte de sua energia cinética, de movimento, é transferida para esses átomos, aumentando a sua energia de agitação. Essa energia de agitação é justamente relacionada à temperatura dos corpos. A temperatura do resistor aumenta e aquela energia vai ser transferida para um ambiente que está mais frio, tá bom? Na forma de calor. O chuveiro, como vimos, é um exemplo de aparelho resistor porque justamente há essa produção de calor quando a corrente elétrica percorre a sua resistência. Vocês, no fundo, já sabiam disso, né? Porque quem é que nunca tomou um banho gelado, ou então teve que esquentar água na panela para tomar um banho porque a resistência elétrica do chuveiro queimou? O que vocês talvez ainda não sabiam e têm condição agora de saber melhor é como é que funciona, afinal de contas, essa troca de temperaturas lá dentro do chuveiro. Como é que a gente tem, por exemplo, aquela condição de super quente, quente ou morno? Vamos ver? Temos aqui o esquema de um chuveiro elétrico, com 4 possibilidades distintas de ligarmos a chave para fecharmos o circuito. O nosso desafio será: aonde eu devo ligar esta chave para ter a máxima transformação de energia elétrica em calor? Ou seja, qual dessas 4 posições da chave representa a temperatura super quente? Bom, a primeira posição, que é super tranquila de a gente identificar, é a posição desligada, não é mesmo? Do banho gelado. Afinal de contas, acompanha aqui comigo. Se eu ligo a chave aqui, eu continuo tendo um circuito aberto. E em um circuito aberto, não passa corrente elétrica, não é mesmo? Então, aqui eu tenho a minha posição desligado, tá bom? Bom, e se eu ligo a chave em qualquer dessas outras posições aqui? Qual é a diferença visível entre essas 3 situações?
é que aqui eu terei um circuito simples, né? Com um único resistor R. Vamos supor 10 ohms. Já aqui eu terei um circuito em série, e aí a resistência total vai ser de 10 mais 10. Lembra que resistores em série a gente soma eles? Resistência equivalente aqui então vai ser a soma das duas resistências, porque os resistores estão em série. 10 mais 10, 20 ohms. E aqui eu teria um circuito em série com a maior resistência equivalente de todas. Somando as três dá 30 ohms. Bom, e daí, professora? Como é que isso pode me ajudar a saber qual é a posição do banho superquente? Bom, como a gente quer a máxima dissipação da energia, a gente quer o efeito Joule acontecendo em potência máxima, não é mesmo? Ora, então a gente tem que escolher uma equação que nos permita analisar como é que a variação da resistência elétrica interfere no valor da potência elétrica. Vamos pegar aqui de novo as 4 equações que nos permitem calcular potência elétrica e, dentre elas, vamos escolher aquela que contenha o termo R de resistência, pois queremos ver o quanto a potência varia em função da resistência. Então, a gente vai eliminar essa e essa, porque não tem o termo R. Porém, ainda restaram duas. E agora? Como a gente vai escolher entre elas? Veja que escolher a equação certa para usar fará toda a diferença. Pois veja bem, se a gente usar esta equação aqui, nessa a potência vai ser diretamente proporcional à resistência. Porque, olha, a resistência está no numerador da fração. E aí eu chegarei à conclusão de que a potência aumenta quando a resistência aumenta. Bom, mas e se eu uso esta equação aqui, ó? Já vai ser o contrário. A potência vai ser inversamente proporcional à resistência porque a resistência está no denominador dessa fração. E aí eu chegarei à conclusão de que a potência aumenta quando a resistência diminui. Tá, professora, já entendi que é importante escolher a equação correta. Mas como saber qual é a correta? Bom, gente, aí vai a dica de ouro. Bom, essa dica é de ouro. Eu peço que vocês anotem no caderno de física com o título Como tirar informações importantes de qualquer fórmula de física. Sempre que você tem 3 grandezas físicas relacionadas por uma equação matemática e você conhece a variação de uma delas, você tem total condição de prever a variação de mais uma dessas variáveis, desde que, e aí é o ponto-chave, desde que você mantenha pelo menos uma dessas 3 intacta, constante, sem mexer no valor dela. Entenderam? É o que está acontecendo aí. Você não tem 3 grandezas em cada uma das fórmulas? Você não quer ver a variação entre duas delas, potência e resistência? Então você tem que manter a terceira grandeza constante, tá bom? Agora ficou fácil escolher entre uma dessas duas fórmulas, não é? Se eu quero saber da variação da potência com a variação da resistência, eu tenho que manter ou a corrente elétrica ou a tensão elétrica constante. Mas eu tenho como manter corrente elétrica constante, gente, quando eu estou variando a resistência? Não tem, né? Afinal de contas, quando a gente aumenta a resistência, a gente diminui a corrente e vice-versa. Agora, a tensão elétrica, essa eu nem preciso pensar muito para concluir que ela vai ser constante, ela já vai se manter, né, galera? Afinal de contas, ela vai ser sempre 220 volts, que é a tensão dada, pelo menos aqui em Brasília, né? Que é a tensão dada pela tomada, pela rede elétrica para o chuveiro, beleza? Então, pronto. Escolhida esta equação, matamos o problema. E por quê? Porque se a resistência está no denominador da fração, ela é inversamente proporcional à potência. O que acontece com a resistência vai acontecer o oposto, o contrário com a potência. Então, se eu deixo a chave numa posição em que a resistência é maior, eu dissipo energia elétrica a uma potência menor. É o caso de onde a chave está aqui, né, galera? Então, nessa posição aqui, a gente já pode concluir, então, que se a resistência é a maior de todas, né, 3R, 30 ohms, a potência vai ser a menor de todas. Se a gente já identificou o desligado, a próxima potência menor, a próxima condição em que a água esquenta menos, é a temperatura morno, beleza? Para dissipar na máxima potência, que era o nosso desafio inicial, eu teria que ligar a chave na mínima resistência. Qual que é essa posição? Esta aqui, né, galera? Essa, então, é a nossa posição de menor resistência e, portanto, maior potência. Esse é o nosso superquente que a gente estava procurando. E o quente? O quente, então, está nessa posição de valor intermediário para a resistência, beleza? Viram como não é difícil? Vocês já perceberam
que o efeito Joule não só é desejável, como também é fundamental para o funcionamento dos aparelhos do tipo resistores, como chuveiro e ferro elétrico. Mas é importante destacar que, para todos os demais aparelhos, o efeito Joule é completamente indesejável. Porque pensa, você é um liquidificador querendo aproveitar toda a energia elétrica para girar, movimentar suas hélices, mas parte dessa energia sendo desperdiçada na forma de calor? Inclusive, em relação a isso, temos até o caso muito curioso das lâmpadas incandescentes, que apesar de funcionarem justamente por meio do efeito Joule, estão sendo completamente banidas do mercado justamente por funcionarem por meio do efeito Joule. Vamos entender melhor isso? Bom, já de início eu quero deixar claro que eu não vou explicar essa tirinha, porque vai ser responsabilidade de vocês lá no exercício da plataforma, ok? Mas eu espero que vocês prestem bastante atenção na explicação que eu vou dar agora para vocês terem condição de interpretar corretamente a tirinha, beleza? Vamos lá? A incandescência é um fenômeno que consiste justamente na emissão de radiação eletromagnética, luz, por um corpo submetido a altas temperaturas. É basicamente isso, então, que ocorre nas lâmpadas incandescentes quando a corrente elétrica percorre a sua resistência. A energia elétrica é convertida em calor suficiente para que os átomos de tungstênio, que é o material daquele filamento dentro da lâmpada, emitam luz. É escolhido o tungstênio justamente porque ele tem um ponto de fusão muito elevado, capaz de aguentar de boa essas altas temperaturas necessárias para a emissão da luz, sem ele se fundir. Também não queima, apesar das temperaturas atingidas serem muito altas, porque existe gás inerte ali ao redor do tungstênio, dentro da lâmpada, tá bom? Vocês já entenderam, então, por que é que o funcionamento das lâmpadas incandescentes se baseia no efeito Joule. Mas agora resta entender por que é que essas lâmpadas foram banidas no mercado por funcionarem via efeito Joule. A proibição das lâmpadas incandescentes no Brasil se deu por meio de uma portaria interministerial, ou seja, de vários ministérios, de dezembro de 2010, que fixou índices mínimos de eficiência luminosa. Ou seja, o problema das lâmpadas incandescentes era o seu baixíssimo rendimento, a sua baixíssima eficiência. Para vocês terem uma ideia de toda a energia elétrica que a lâmpada incandescente recebe de um circuito elétrico, só por volta de 5% é que ela consegue transformar realmente em energia luminosa. O resto, galera, 95%, é dissipado na forma de calor, que não era a função dessa lâmpada, né? A função dela era iluminar, mas ela está gerando bem mais calor do que iluminando, né? Ou seja, ela é 95% eficiente em desperdiçar energia. O cronograma de substituição dessas lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes, de LED, enfim, essas outras opções melhores do mercado, foi de junho de 2014 a junho de 2016. O que faz essas lâmpadas que eu citei serem mais eficientes do que as incandescentes é que elas emitem luz por meio de outros processos. As lâmpadas fluorescentes, por exemplo, funcionam a partir da ionização de gases confinados em seu interior, que ao retornarem ao seu estado inicial, emitem radiação ultravioleta. E o fenômeno da fluorescência, na verdade, acontece quando essa radiação ultravioleta é convertida em luz visível pelo revestimento dessa lâmpada fluorescente, feito principalmente de átomos de fósforo. E aí, só de não basear o seu funcionamento em efeito Joule, a lâmpada fluorescente já tem uma eficiência bem maior do que a incandescente, e a de LED tem uma eficiência maior ainda do que a fluorescente. De tudo isso, concluímos que não há problema nenhum de um aparelho funcionar com base no efeito Joule, desde que o objetivo desse aparelho seja gerar calor, como é o caso, por exemplo, do chuveiro elétrico. Agora, se o objetivo do dispositivo é gerar luz e ele gera absurdamente mais calor do que luz, aí fica complicado, né? Entenderam então o balãozinho da tirinha? Espero que sim. Que outros aparelhos a gente pode encontrar nos circuitos? Temos um tipo de aparelhos que, diferente desses que a gente acabou de estudar, são colocados no circuito de modo a não fornecer nem consumir nenhuma energia elétrica do circuito. Na medida do possível, claro, né? Porque todo aparelho elétrico tem uma resistência interna que acaba por consumir mesmo um pouquinho da energia do circuito. Até os geradores têm essa resistência interna aí que consome a tensão. Porém, esses aparelhos, a gente espera que eles interfiram muito pouco nos circuitos, porque eles são colocados lá para medirem, são os aparelhos medidores, então são colocados lá para medir as grandezas elétricas do circuito. Por exemplo, corrente elétrica e tensão elétrica, que é o que a gente vai ver agora, os aparelhos que medem essas grandezas elétricas. Temos aqui a representação dos dois principais instrumentos de medição elétrica,
o amperímetro, representado pela letra A, e o voltímetro, representado pela letra V. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que cada um deles mede, o que não é tão difícil assim porque o próprio nome já entrega. Amperímetro, vocês acham que mede o quê? Que grandeza em elétrica que é medida em amperes? Corrente elétrica, ok? Então o amperímetro é um instrumento utilizado para medir corrente elétrica, ok? O voltímetro também entrega o que ele mede, certo? Que grandeza em elétrica é medida em volts? Não é a tensão elétrica? Então o voltímetro mede a tensão elétrica, tudo bem? E temos também os multímetros, que juntam amperímetro, voltímetro e ohmímetro, tudo no mesmo instrumento. Agora que vocês já sabem que amperímetro mede corrente elétrica e que voltímetro mede tensão elétrica, nosso próximo desafio é tentar descobrir onde é que a gente deve colocar esses aparelhos no circuito elétrico para que eles meçam exatamente o que eles se propõem a medir. Por exemplo, se eu quiser medir a corrente elétrica que passa por essa lâmpada, eu uso um amperímetro, porque é o amperímetro que mede corrente elétrica. Mas aonde eu ponho ele? Bom, galera, será que eu ponho ele em paralelo aqui, ó? Ué, mas se eu colocar em paralelo a corrente que vem daqui, ela não se divide nos nós e eu não vou ter uma corrente passando pela lâmpada e outra passando pelo amperímetro? Então não pode ser em paralelo, né? Qual é a associação de resistores que sente a mesma corrente elétrica? Em série, né, galera? Então eu vou ter que colocar o meu amperímetro aqui em série, tá bom? Para que ele sinta ó, a mesma corrente elétrica que passa pela lâmpada. Não é essa corrente elétrica que ele quer medir, a que passa pela lâmpada? Então ele tem que estar em série com a lâmpada, poderia ser aqui, poderia ser aqui, poderia ser aqui, tá? Estaria em série com a lâmpada do mesmo jeito. Você pode colocar o amperímetro em qualquer desses espaços aqui, que ele vai estar em série com essa lâmpada e vai sentir a mesma corrente que ela, tá? Por quê? Porque só resistores ligados em série é que sentem a mesma corrente, tá bom? Beleza. E o voltímetro, se eu quiser saber qual é a DDP, qual é a tensão elétrica entre os terminais dessa lâmpada. Qual é a tensão elétrica, então, que essa lâmpada consome? Aonde eu coloco o voltímetro? Aqui? Vamos ver se é aqui? Bom, suponha que aqui seja a sua fonte de tensão. Daqui até aqui é só fio liso, certo? Então, daqui até aqui a tensão elétrica ainda não foi consumida. Acontece que a tensão elétrica é sempre consumida pelo resistor que está ali dentro da lâmpada. Qualquer resistor consome tensão elétrica. Então, quando a corrente passa por essa lâmpada, ela entrega um pouco de tensão elétrica da fonte que é consumida aqui nessa lâmpada, certo? Então, quando a corrente elétrica for aqui para o voltímetro, já não tem mais a mesma quantidade de tensão elétrica que tinha quando chegou aqui na lâmpada, porque a lâmpada consumiu uma parte da tensão elétrica. Então, o voltímetro vai sentir uma tensão elétrica menor do que o que a lâmpada sentiu. Então, não pode ser em série, tá? O voltímetro, para ele sentir a mesma tensão elétrica, ele não pode estar em série com a lâmpada de jeito nenhum. Aonde que ele tem que estar, então? O voltímetro tem que estar em paralelo com a lâmpada, porque lembra, ó, como aqui é só fio liso, fio liso, fio liso, fio liso, a tensão elétrica da fonte não é consumida, então lâmpada e voltímetro estão em paralelo e sentirão a mesma tensão elétrica. E agora? Acabou nosso problema? Está garantido eles medirem o que se propõe a medir. No entanto, a gente precisa que eles não interfiram no circuito elétrico. Lembra que a gente falou anteriormente que esse tipo de aparelho medidor, eles não fornecem e nem consomem energia elétrica do circuito, ou pelo menos fazem isso de uma forma muito desprezível, né? Como é que eles fazem isso? Como é que eles não consomem nem fornecem energia para o circuito? Bom, a gente tem que mexer com a resistência interna deles, tá? Eles têm uma resistência interna específica, ou grande demais ou pequena demais, para que eles interfiram o menos possível nos circuitos elétricos onde eles são colocados. Vamos ver quem é que tem que ter uma resistência elétrica grande demais e quem é que tem que ter uma resistência elétrica pequena demais, o voltímetro ou o amperímetro. Para vocês entenderem, vamos analisar um de cada vez, começando pelo voltímetro. O voltímetro está medindo o que ele se propõe, por estar em paralelo com a lâmpada, ele consegue sentir a mesma tensão da lâmpada. Só que aí, qual que tem que ser a resistência interna desse voltímetro para que ele não interfira muito nesse circuito? Bom, embora ele sinta a mesma tensão elétrica da lâmpada, tem uma coisa que ele rouba da lâmpada. Ó, a corrente está vindo aqui. Chega nesse nó, ela vem só para a lâmpada? Negativo. Como tem um outro caminho para ela vir aqui, ó, pro voltímetro, uma parte da corrente vem aqui para a lâmpada, uma parte menor da corrente, e outra parte continua vindo aqui pro voltímetro. Ué, professor, então o voltímetro roubou um pouco da corrente elétrica da lâmpada? Positivo, roubou. E vai roubar mesmo. Só que o que a gente tem que tentar é que esse roubo seja o menor possível. Como é que o voltímetro atrairá uma corrente mínima para ele? Ele tem uma resistência pequena ou ele tem uma resistência grande? Resistência atrapalha a passagem da corrente. Se eu quero uma corrente pequena, eu tenho que ter uma resistência grande, né? Então, o voltímetro tem que ter uma resistência elevada, uma resistência grande, para que quando a corrente chegar aqui, ela venha quase toda aqui para a lâmpada e quase nada para o voltímetro, tá bom? Então, é por isso que o voltímetro normalmente tem uma resistência maior do que o normal, para que ele não atraia correntes para ele, já que ele é sempre ligado em paralelo com o que ele quer medir. Agora vamos analisar o amperímetro. O que o amperímetro tem tendência a roubar, já que ele é colocado em série com a lâmpada? Lembra da aula passada, em que lâmpadas conectadas em série tinham um brilho menor porque elas dividiam a tensão de 110 volts? Bom, é a mesma coisa o que acontece aqui com o amperímetro. Passa a mesma corrente por eles, no entanto, o amperímetro rouba um pouco da tensão elétrica para ele. Para que esse roubo seja o menor possível, o amperímetro tem que ter uma resistência a menor possível, porque não é a resistência que consome tensão elétrica. Tensão elétrica de 110, que viria toda para a lâmpada, agora vai ser consumida um pouquinho pelo amperímetro, mas vai ser consumido tanto menos quanto menor for a resistência do amperímetro, tá bom?
Então a resistência do amperímetro tem que ser a menor possível para que ele interfira o menos possível nesse circuito, beleza? E a coisa mais certa de todas as coisas não vale um caminho sob o sol. E o sol sobre a estrada é o sol sobre a estrada é o sol. Verdade, né? Ainda mais com tudo isso que estamos vivendo, acho que a gente está percebendo cada dia mais o quanto que o que faz falta pra gente é justamente essas pequenas coisas, né? Como poder andar sem medo debaixo do sol. Mas a nossa sociedade do consumo diz o contrário. Ela diz que precisamos de tantas coisas, que mal temos tempo de usufruir do que importa. Tamanha a nossa corrida e a nossa labuta incansável para tentar alcançar essas coisas que dizem que precisamos. E enquanto refletimos isso, já vamos achando que estamos perdendo tempo, porque essa voz que a gente não vê, mas que escutamos sempre, continua ali o tempo todo, frenética, nos dizendo que precisamos disso, que precisamos daquilo, que precisamos inclusive estar aqui, ensinando ou aprendendo física, em plena pandemia, quando ainda tem tanta gente morrendo, quando ainda o perigo não passou. Quando todos deveríamos estar sendo amparados e incentivados a cuidar do bem mais precioso que a gente tem, que é a nossa vida, a nossa saúde. E eu disse todos porque essa doença, para a qual a gente ainda não tem cura, não tem vacina, ela não escolhe classe social, ela não escolhe faixa etária. Então cuidem-se, cuidem dos seus. A sua saúde é o bem mais precioso nesse momento. Um beijo. Fiquem com Deus e com essa prece aí, que na voz da deusa Elsa fica ainda mais potente.